Olá, meninos do oitavo ano, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né, com aulas à distância, ainda continuando na torcida para que a gente volte de forma presencial, mas vai dar certo, e vamos ver, breve nos encontraremos. Hoje, a gente vai falar sobre a organização do corpo humano, enfatizando a célula como unidade básica da sua organização. Lembram quando a gente começou lá atrás, no primeiro capítulo do livro, quando a gente foi falar sobre reprodução assexuada, reprodução sexuada, perdão, onde tudo começou a partir de uma única célula, a partir da fecundação, principalmente a nossa vida. Um dia nós fomos uma única célula apenas, depois da fecundação da célula masculina, o espermatozoide, com a célula feminina, que era o óvulo. Aconteceu a fecundação, formou-se o zigoto, e em segundos essa célula ficou sofrendo divisão até hoje. Isso a gente vai entender hierarquicamente agora, entender essa evolução em duas aulas. Essa aula é dividida na metade, onde a gente vai ver célula, tecidos. Na outra aula, a gente vai ver órgãos, sistemas e organismo, ok? Vamos lá? Bom, como já foi dito, a célula é a unidade básica do corpo. Aí, na ilustração, vocês estão vendo uma célula animal, onde ela é uma célula eucarionte, uma célula que tem o núcleo organizado, uma célula que tem membrana, citoplasma e núcleo, e mais algumas organelas, e desculpe, e a ilustração do lado, vocês estão vendo alguns sistemas que formam o nosso corpo. Da esquerda para a direita, sistema circulatório, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema digestório, sistema ósseo e o sistema muscular. Mas a gente ainda, nós teremos outros ainda, nós vamos ver, que são outros de extrema importância. Esses sistemas não trabalham sozinhos. As células, os tecidos e os sistemas não trabalham só. Um sistema depende de outro, uma célula depende de outra, um órgão depende de outro, para poder fazer um trabalho em conjunto, e esse trabalho servir como bem-estar para o nosso organismo, para a evolução do nosso organismo. Como tudo se iniciou, como tudo começou? Tudo começou a partir lá, quando a gente viu o surgimento do planeta Terra, onde as primeiras vidas foram as bactérias e as algas, tudo começou a partir delas, e hoje a Terra abriga mais de 6 milhões de seres humanos. Cada pessoa é um ser único, diferente de todos, ou outros seres em muitos aspectos. O que nos dá essas diferenças de aspecto, que nos dá é a nossa aparência externa. Nós todos temos a mesma composição, mas nenhum de nós é igual ao outro, nenhum é idêntico ao outro. Mas o corpo humano é formado basicamente pelas mesmas estruturas, e somos todos influenciados pelo meio ambiente, pelo ambiente onde vivemos. O ambiente, ele dá uma resposta bem rápida em toda a nossa evolução. Somos iguais, mas somos diferentes, ok? Dando destaque a um ponto importante. Nós não somos apenas um conjunto de estruturas biológicas que funcionam de maneira integrada. O corpo humano é mais complexo e mais amplo do que o nosso organismo. Ele é mais que uma caixa em que são abrigadas as emoções e os pensamentos. Ele reflete a história de vida da pessoa e desenvolve sofrendo influência, ou seja, nós somos uma máquina, nós somos uma usina comandado por um diretor-geral, que é o nosso cérebro. É ele quem comanda tudo, é ele que dá a informação para aquele órgão funcionar. Ele é uma
caixa que abriga o nosso cérebro, que é a alma do nosso corpo. É o chefe das emoções, é o chefe do comportamento, é o chefe de tudo. Vamos entender o modelo cognitivo nessa ilustração aí à direita, onde os pensamentos ativam as emoções, e essas emoções produzem um comportamento, e esse comportamento reforça os nossos pensamentos. Ou seja, se a gente está muito feliz, a gente ri. Se a gente está muito triste, a gente chora. E é esse comando que o cérebro dá, o hipotálamo, que é a parte do nosso cérebro que comanda o nosso sentimento, e o hipotálamo manda para o coração, onde provoca batimentos cardíacos acelerados, e é ele que nos dá a resposta. Porque se os batimentos estão acelerados, o sangue corre bem mais forte na nossa corrente sanguínea, e isso faz com que altere todo o nosso comportamento. Vamos refletir o que já foi dito lá nas nossas aulas, lá no começo do livro. De onde vieram todas as células do seu ou do nosso corpo? Vieram a partir de duas únicas células diferentes, célula masculina e célula feminina, que ao se juntar, o espermatozoide fecunda o óvulo, transformando em segundos em uma única célula, onde, novamente, em segundos, elas sofrem muitas divisões, sempre aos pares, e hoje são trilhões de células em cada corpo humano. Um dia, quando houve o encontro, né, entre o espermatozoide e o óvulo, era apenas uma. O que aconteceu com essa célula? A primeira célula do corpo é a célula da fecundação do espermatozoide com o óvulo, transformou em zigoto. Sofreu uma divisão que se transformou em duas células filhas. Acompanha aí na ilustração logo abaixo. Cada uma dessas células filhas repetiu a divisão e cada uma gerou mais duas células filhas. E consequentemente, foram gerando outras e outras e outras células. Algumas células migraram, outras morreram. Essa morte que a gente quer dizer já é uma morte programada. Algumas células já nascem já programada para morrer, ok? E se elas morrem, serão substituídas automaticamente por outras. As sobreviventes continuam se dividindo sempre, e assim, de acordo com a forma que assumiram, e as funções que iriam desempenhar foram constituindo os nossos órgãos, que juntos formam nossos sistemas, que juntos formam o nosso organismo. O ser humano tem seu corpo composto por um número enorme de células, coisa de milhões e bilhões e trilhões. Cada uma célula tem a sua organização. Há muitos tipos de célula, muitos tipos de células diferentes no nosso corpo, que se encontram associadas, formando órgãos. Célula do cabelo não é igual à célula do couro cabeludo, que não é igual à célula da pele, e por aí vai. A célula do olho não é igual à célula da pálpebra, que não é igual à célula do cílio, e mesmo assim forma o órgão. Analisando o formato das células, olhem aí para a esquerda de vocês e vejam se as células representadas nessas figuras ao lado têm o mesmo formato. Claro que não. A de cima é uma célula bacteriana, é um espirilo que provoca inflamação e infecção. A de baixo é uma célula sanguínea, que ela tem a função de levar o oxigênio para o nosso corpo. É ela quem conduz o oxigênio dentro da corrente sanguínea, dentro das veias, artérias e vasos. Será que o formato da célula está relacionado à função que ela exerce no corpo, no ser vivo? Sim. Ela tem alguma característica que ela está daquele formato justamente para exercer aquela função. Existe semelhança entre essas células? Não, semelhanças não. Existem funções parecidas, mas elas nunca serão iguais. Mas para que vocês entendam tudo, como começou, vocês vão ter que entender a definição de célula, o conceito de célula. Aí em cima a gente tem
três modelos de célula, na verdade, quatro, onde esse primeiro aí da esquerda para a direita é o neurônio, que é uma célula nervosa, é uma célula que está dentro do cérebro, a segunda é uma bactéria, que é uma célula procarionte, ela é procarionte porque ela não tem um núcleo organizado, e aí nessa última figura nós temos a diferença entre célula animal e célula vegetal, que a gente vai ver já já essa diferença é bem mais explicada. Bom, conceito de célula é a unidade básica dos seres vivos. As células são envolvidas por uma membrana, a membrana plasmática, e preenchidas com uma solução aquosa. Essa solução não é líquida, essa solução ela é viscosa, ela é um pouco gelatinosa para segurar algumas organelas que estão dentro do citoplasma. Essa substância química é chamada de citoplasma, ela que está entre a membrana e o núcleo, para segurar as organelas, pois cada organela tem sua função específica, e todas encontram dispersas nesse citoplasma. As células são estruturas vivas que carregam a informação genética e transmitem essa informação genética na divisão celular. Há seres vivos que apresentam uma só célula, no caso da bactéria, são seres chamados de unicelulares. É o caso dos seres pertencentes aos reinos Monera e Protista, e as plantas e os animais são seres pluricelulares. Eles são seres que possuem muitas células. Diferenças entre célula animal e célula vegetal. Diferenças básicas. A célula vegetal, ela distingue-se basicamente da célula animal porque apresenta uma parede celular. Percebam que aí na figura que a célula vegetal é essa verde, a célula animal é essa que está ao lado. A célula verde tem uma parede muito mais grossa do que a azul, porque ela tem uma parede celular. A azul tem apenas a membrana, tá? Outra característica que a célula vegetal possui uma organela chamada de cloroplasto. Esse cloroplasto é quem produz a clorofila. E a clorofila é de suma importância porque é por causa dela que as plantas fazem a fotossíntese. É a cor verde que adquire a luz dos raios solares fazendo a fotossíntese. E também outra característica que a célula vegetal tem ausência de algumas organelas e a animal também tem ausência de algumas organelas, que é particularidade de uma da outra. As duas células são eucariontes, ou seja, tem o núcleo organizado, tem o núcleo protegido por uma membrana nuclear, e as duas apresentam um formato diferenciado, sim. A célula vegetal não está aparecendo bem aí, mas ela é um pouco mais quadrada, é um pouco mais retangular. A célula animal é uma célula arredondada. As células animais, elas possuem cílios e flagelos. Esses cílios e flagelos servem para adquirir alimento, o que não ocorre na célula vegetal. Por quê? Se ela é uma célula vegetal, ela está encaixada na vegetação, nas árvores. As árvores não têm movimento, então, para isso, não precisa de cílio. Ela tem outra maneira bem particular de adquirir o seu alimento, pois as células vegetais são seres autotróficos, elas não conseguem produzir o seu alimento, ou seja, desculpa, os seres autotróficos não conseguem ir atrás de alimentos, elas têm que produzir por si mesmas o seu alimento, e a célula animal são seres heterotróficos. Podemos observar um grande vacúolo na célula vegetal, que ocupa grande parte do seu citoplasma. Por ela ter a ausência de algumas organelas, ela tem vacúolos, são espaços vazios. Por quê? É uma característica da vegetal? Sim, porque é nesse vacúolo, é nesse espaço vazio que ela armazena a seiva bruta e a seiva elaborada, e realiza o controle da entrada e saída de água. E a seiva sai percorrendo caule, galhos, indo até frutos, flores, frutos e sementes. Então, ela precisa realmente desses espaços e desses vacúolos.
O conjunto de células formam o tecido, tá? Então, tecidos, vocês veem aí na ilustração, que ele tem uma setinha para cima, onde ele nos informa que tecidos são conjuntos de células organizadas que trabalham de maneira integrada para desempenhar uma função. E aí, ao lado, algumas setas mostrando que nós temos vários tecidos que trabalham conjuntamente, tecido nervoso, tecido muscular, tecido conjuntivo, tecido epitelial. Aí os tecidos são estruturas dotadas de propriedades que são semelhantes e atuam para desempenhar uma mesma função. Eles não são encontrados isoladamente. Já foi dito anteriormente que os tecidos trabalham juntamente, eles trabalham em conjunto, eles trabalham um auxiliando ao outro, testando sempre, estando sempre associados para formar os tecidos associados, eles irão formar os órgãos, tá? Irão construir os órgãos. Agora a gente vai ver os tecidos um a um. O tecido conjuntivo, podemos dizer que ele é o mais importante, se não um dos mais importantes. Por quê? Porque o tecido conjuntivo, ele está presente em quase todos os outros tecidos. Os outros tecidos trabalham porque tem junto dele tecido conjuntivo. Ele é um tecido de conexão entre um e outro. Ele é composto por uma grande quantidade de matriz extracelular, de células e fibras. Essa matriz extracelular são espaços que ele disponibiliza para outros tecidos, as células dele são separadas uma da outra, porque precisa desses espaços com matriz material extracelular. As suas células encontram separadas, já disse há pouco, por material intracelular. As suas funções, ele fornece sustentação e preenche espaços entre os outros tecidos, além de disponibilizar nutrição para os outros tecidos. Existem tipos especiais de tecido conjuntivo, onde ele vai apresentar material dependendo do outro tecido que ele vai servir. Ele serve aos outros tecidos e cada um com a sua característica vai precisando de um tipo de material que quem disponibiliza é o tecido conjuntivo. Cada material desse que ele disponibiliza tem uma função específica. Agora, ele é o tecido que está em maior quantidade no nosso organismo. Claro que ele serve aos outros, então ele tem que estar em maior quantidade, tá certo? Vamos para frente. Ainda falando de tecido conjuntivo, ele é riquíssimo em material intercelular, ou seja, material que está entre as células, entre uma célula e outra, e ele também tem um pouco de material extracelular. É uma das mais importantes características desse tipo. Percebam aí nessa ilustração, na esquerda, que o tecido adiposo precisa do tecido cartilaginoso, que o cartilaginoso precisa do ósseo, e esses tecidos precisam do tecido sanguíneo, e todos precisam do tecido conjuntivo para trabalhar em harmonia. Diferentemente do tecido epitelial, o tecido conjuntivo é diferente do tecido epitelial, por quê? Porque já disse e vou repetir que o tecido conjuntivo, ele possui as células bem separadas uma da outra, diferente do tecido epitelial da pele, onde as células estão extremamente juntas, extremamente próximas uma da outra. E o tecido conjuntivo serve de apoio, já foi dito algumas vezes, serve de apoio para outros tecidos, ok? Vamos agora apresentar o tecido epitelial. O tecido epitelial, a gente fala comumente de pele, né? É a nossa pele, e ele, como foi dito aí no slide anterior, a grande diferença dele para o tecido conjuntivo é que as suas células são extremamente próximas uma da outra. Ele possui células justapostas. Por quê? Porque ele tem pouca substância extracelular, claro. Ele não tem substância extracelular ou intercelular,
porque ele tem muitas células juntas da outra, então não há necessidade dessa substância. Se a gente tivesse as células da pele bem separadas uma da outra, ao puxar a nossa pele, ela não iria resistir, ela iria se rasgar com muita facilidade. Como essas células do tecido epitelial não possuem vasos sanguíneos, na pele não tem vasos sanguíneos. Os nutrientes serão recebidos é, é, enviados por outros tecidos, tá? Uma das funções do tecido epitelial é revestir superfícies. Essa superfície pode ser externa, a superfície externa do corpo, ou superfície interna. A gente vai entender já já, porque a pele pode ser encontrada fazendo revestimento externo, ela reveste o nosso corpo por inteiro, mas ela reveste também internamente os órgãos. Os nossos órgãos ou as glândulas também são revestidas como proteção por tecido epitelial, por pele. O nosso coração tem uma pele, o pericárdio ele envolve o coração protegendo. O nosso cérebro tem uma pele protegendo, que é uma meninge, que é chamada de dura mater. O nosso estômago tem uma pele, pulmão tem uma pele, e por aí vai. A pele, só detalhe que não tem aí, a pele é o maior órgão do corpo, tá? A gente vai ver quando entrar em órgão que a pele, juntando toda a pele do corpo humano, ela tem um comprimento de metros. Quando a gente chegar lá em órgão, vocês vão entender melhor. Continuando no tecido epitelial, todas as células encontram-se agrupadas, não deixando nenhum espaço entre si. Tem a função de revestir o corpo e os órgãos internos, e o corpo ela reveste externamente. Entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, existe uma estrutura denominada de lâmina basal. Vejam aí na ilustração que nós temos tecido epitelial, que é o epitélio, os capilares sanguíneos e tecido conjuntivo. E no meio deles a membrana basal. Vocês percebam aí na ilustração da direita que tem todos os tecidos, desculpe, o tecido epitelial que cobre todos os órgãos do nosso corpo. Isso aí tem como é que ele se apresenta lá dentro do corpo. Tá? Traqueia, brônquios, pulmão, pele, esôfago, todos eles têm tecido epitelial. E aí, nessa terceira figura, nessa terceira ilustração, os cuidados que vocês têm que ter ao ir curtir uma praia ou uma piscina sem colocar protetor solar na sua pele. Coloquem o protetor para proteger sua pele da ação dos raios solares, que são os raios ultravioletas. Por que essa pele está descamando? Porque as células velhas, as células adultas, estão mortas. Isso aí nada mais essa pele descamada nada mais é do que tecido morto. Tecido epitelial morto, onde há de baixo é o tecido epitelial jovem, que vai substituir esse que foi perdido. Tecido adiposo podemos chamar também de tecido gorduroso, porque ele é composto por células gordurosas. É uma variedade especial do tecido conjuntivo, no qual encontra predomínio de adipócitos, que são as células gordurosas. É um tipo de célula que acumula gotículas de lipídios. Lipídio, já disse para vocês, que é um nome científico que se dá para gordura, tá? Falou em lipídio, falou em gordura. É por isso que quando a mulher vai se submeter à retirada de gordura, chama-se de lipo. Ela vai fazer uma lipo, ou seja, ela vai fazer retirada de gordura, porque gordura, o nome dela é lipídio. O tecido adiposo está localizado principalmente embaixo da pele, numa camada chamada de hipoderme, logo abaixo da derme. Nossa pele tem três escalas: epiderme, derme, hipoderme ou endoderme, tá? A gordura está abaixo da endoderme ou hipoderme. Tem as três camadas de célula
e depois vem 3 camadas de pele, perdão, e depois vem a gordura para chegar nos órgãos. A gordura modela a superfície do corpo, claro que modela. A pessoa, quando é magrinha, tem uma modelagem, a pessoa vai engordando, tem outra modelagem. Vai aumentando cintura e aumentando outras partes do corpo. Mas a gordura também ajuda no isolamento térmico. Sim, a pessoa gorda sente menos frio do que a pessoa magra. A pessoa gorda sente mais calor do que a pessoa magra. Por isso que a gente chama que tem isolamento térmico. A gordura também atua como reserva de energia. Essa reserva de energia, no momento em que se há necessidade de ter um espaço de tempo muito grande sem alimentação, a pessoa gorda se sai melhor do que a magra, pois ela tem muito mais reserva do que uma pessoa magra, tá? Você imagina uma pessoa sendo abandonada num lugar deserto, onde não tem alimento, ele vai resistir muito melhor se ele for gordo, se ele tiver mais reserva. Essa energia será utilizada, a gordura está armazenada e vai ser utilizada pelo organismo como fonte de alimento. Por quê? Porque a gente tem escalas para intervalos entre as alimentações, mas o corpo não tem intervalo. Ele fica se alimentando a todo momento, ele fica se alimentando, pedindo alimento e ele vai procurar lá nas reservas. Em um ser humano com peso normal, o tecido gorduroso corresponde de 20 a 25% do corpo das mulheres e de 15 a 20% do corpo da parte corporal masculina. Então, aí, essas figuras onde vocês estão vendo adipócitos, né, que são células gordurosas, elas são amarelas, porque a gordura é amarela, e tem várias funções, algumas nós já dissemos anteriormente. Função de modelar a superfície do corpo, auxiliar no isolamento térmico do organismo, servir como reserva energética do corpo. Os triglicerídeos é uma espécie de gordura, tá? É uma espécie de gordura onde os triglicerídeos acumulados nas células gordurosas, eles são utilizados para fornecer energia ao cérebro, ao organismo, no intervalo entre as refeições. O tecido adiposo também atua como amortecedor, ou seja, ele protege o organismo contra pancadas. Quedas, pancadas, a pessoa gorda tem um pouco mais de proteção do que uma pessoa magra. E ele protege o organismo contra choque térmico, que é justamente essas pancadas a qual me refiro. Vamos para o tecido ósseo, formado pelo esqueleto humano, onde uma pessoa adulta tem cerca, no total do seu corpo, do seu organismo, são 206 ossos. Quando é criança, quando é bebê, tem um pouco mais, porque os ossos da cabeça do bebê são separados, depois de adulto, eles estão unidos por uma articulação, e esses 206 ossos, eles estão divididos da seguinte maneira: os ossos cranianos são 8, vocês não percebem, a gente tem a gente tem a impressão de que a cabeça é um osso só e não é, são vários pedaços de ossos unidos por uma sutura, unidos por uma fibrose, unidos por uma articulação, tá? Que deixa uma aparência de um osso só, eles são meio que costurados. São 14 ossos na face, são 3 ossos no ouvido, não na orelha, no ouvido, tá? São 8 ossos no pescoço, 44 no tórax, 7 no abdômen, membros superiores 62, braços e mãos, membros inferiores 60, pernas e pés. A gente vai ver isso quando chegar nos órgãos. Aí a gente vai ver no sistema ósseo toda, através de figura, toda a divisão desses ossos. O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo também, que se destaca por ser o principal componente dos ossos no nosso esqueleto. Sua substância intercelular é chamada de matriz óssea. Ela é sólida, dura e resistente. Por que ela é dura e resistente?
porque ela tem presença de cálcio. É o cálcio que deixa o osso bastante duro e bastante resistente. Esse tecido está, portanto, relacionado com a sustentação do corpo, locomoção, ou seja, eu ando, eu me sento, eu me deito, porque eu tenho um esqueleto me segurando, apoiado pelos músculos, além de proteção de alguns órgãos nobres. Por que eu chamo órgãos nobres? Porque esses órgãos são vitais para a minha sobrevivência. O coração, os pulmões, o fígado, eles todos são resguardados, principalmente o cérebro, eles são resguardados por uma caixa óssea, dando proteção a eles, porque caso venha acontecer alguma coisa com eles, eles têm, pode não chegar a eles por conta da proteção óssea, certo? Vamos ver, dando continuidade ao tecido ósseo, existem algumas células que compõem esse tecido. Elas se apresentam, elas são especializadas e se apresentam da seguinte maneira: são os osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Os osteócitos são células adultas, essas células já foram jovens um dia, elas foram amadurecendo, se transformaram em células adultas. Aí vocês estão vendo na ilustração que tem uma seta apontando para os osteócitos, elas são achatadas e com vários prolongamentos. O que isso nos diz? Essas células estão mais na superfície da pele, é por isso que eu consigo puxar e ela não se quebra nem se rasga, porque elas estão, tem espaços entre elas, onde tem aquela solução, aquela matriz extracelular para proteger. Elas estão no interior da matriz óssea, elas estão localizadas nas lacunas e estão presentes em muito maior quantidade. Osteoblastos, ao contrário dos osteócitos, são células jovens, ligeiramente alongadas, vejam aí na figura que ela tem uma espécie de colar, ela é enfileirada como um colar, e ela facilita o depósito de cálcio e reposição de minerais, quando houver perda. Na quebra de um osso, aí ocorre a perda de células, de osteócitos, e ocorre perda de cálcio também. Quem vai fazer a reposição são os osteoblastos, que são as células jovens, que elas vão agir nessa quebradura como uma espécie de solda. São os osteoblastos que vão fazer a solda e a emenda do osso. Os osteoclastos destacam-se por serem bem grandes e apresentarem vários núcleos. Percebam que na espécie de colarzinho, aí entre os osteoblastos, existem os osteoclastos, que eles são bem maiores, porque eles têm funções muito mais importantes. Tecido cartilaginoso, a cartilagem, ela tem tudo que o osso tem, menos um detalhe, ela não possui cálcio, é por isso que a cartilagem é mole e o osso é duro. O osso possui cálcio e a cartilagem não. Se vocês quiserem entender melhor, peguem na orelha de vocês e vocês vão ver que a orelha é mole, mas ela é firme. Por quê? Porque ela é pura cartilagem. É uma forma de tecido conjuntivo rígido, que possui cicatrização lenta ou, às vezes, não possui cicatrização. Ele não consegue emendar. Por quê? Porque ele é avascular, ele não tem vaso sanguíneo. Ele pode ser branco ou acinzentado e está aderente às superfícies dos ossos. Vamos entender por que ele está aderente à superfície articular. Porque se ele não tivesse entre os ossos, aqui nós temos 3 ossos, falanginha e falangeto, e entre eles nós temos superfícies articulares, que são cartilagens que são maleáveis e eu consigo fazer os movimentos. Ele está presente em algumas partes do nosso corpo. Nariz, orelha e traqueia. No nariz é nessa parte mais pontuda, mais amolecida, a orelha ela é totalmente de cartilagem e a traqueia é por onde passa a nossa respiração. Percebam aí na ilustração que a moça fez
uma que os médicos chamam de rinoplastia, que é plástica no nariz, onde ela tirou apenas pedaço de cartilagem, ela não mexeu nos ossos, certo? Ela tirou esse pedaço de cartilagem, dando a sensação de um nariz mais pontiagudo, mais afilado, como a gente chama. A cartilagem também dá forma e sustentação a algumas estruturas, apresenta células aí na esquerda de vocês, células ovaladas, que são ovais, mergulhada no líquido viscoso, que é uma espécie de citoplasma, faz parte da constituição esquelética de algumas espécies de peixes. Olha, existem peixes que têm o esqueleto de cartilagem, existem peixes que têm o esqueleto de ossos. O golfinho e a baleia são peixes onde o esqueleto deles é a base de cartilagem, tá? Não tem cálcio. E as baleias, desculpa, existem outros tipos de peixe que, ao invés de cartilagem, o esqueleto é composto por ossos, tá? E tem nome. Os peixes que têm esqueleto à base de cartilagem são os condroites, e os peixes que têm esqueleto à base de ossos são osterites. Os condrócitos são as células do tecido cartilaginoso. Os condrócitos são células adultas, circulares, ovaladas, e que trabalham muito lentamente ou não fazem uma cicatrização. Os condrócitos não possuem vasos nem nervos, o que dificulta ainda mais a velocidade do metabolismo celular. Os condroblastos, que são células jovens, ainda não foram envolvidas pela matriz extracelular, exercem um importante papel na secreção de colágeno, muito importante em cicatrização. Mas o tecido cartilaginoso ele tem muita dificuldade de cicatrizar. É por isso que os atletas de luta livre, de MMA, eles têm a parte cartilaginosa extremamente defeituosa. Podem perceber, todos os atletas que praticam MMA, eles têm essa orelha bem defeituosa, o nariz torto, defeituoso, o nariz, muitas vezes, eles passam por cirurgias para consertar. A orelha é mais difícil, porque tantas vezes eles vão tentar consertar, que vai ser difícil, como eles, em outra competição, vai voltar a ficar defeituosa de novo. O nariz é mais fácil, ok? Vamos para outro tecido. Tecido muscular. Esse tecido apresenta células alongadas, com incrível capacidade de contração e de relaxamento, e é ele que produz os movimentos do nosso corpo. Vocês associem o tecido muscular às cordas de um violão, onde contrai e relaxa, e eles trabalham em equipe, tá? Vamos supor o nosso braço, aqui em cima bíceps, aqui embaixo tríceps. Quando o bíceps contrai, aqui relaxa. Quando aqui contrai, aqui relaxa. Eles trabalham, um exerce uma função e o outro exerce outra. O tecido muscular está ligado ao nosso movimento, né, à nossa locomoção e à nossa alimentação. Nós não só temos músculo ao redor dos ossos para poder a gente precisar andar, levantar, correr. A gente também tem músculo em vários órgãos na parte interna do nosso corpo. O coração é um músculo, por isso que ele bate. A nossa língua é um músculo, por isso que ela se movimenta e nos dá a fala. O nosso estômago é um músculo, por isso que ele contrai quando ele enche e ele relaxa quando está vazio. Eles também recebem nutrientes e oxigênio. Existem 3 tipos básicos de tecido muscular: o muscular estriado cardíaco, muscular estriado esquelético e o tecido muscular liso. Nós vamos ver essa diferença agora. Eles têm que ser nutridos, os músculos têm que ser nutridos com potássio. Porque o potássio ele é muito importante, porque ele evita cãibra. Os atletas
quando estão em competição oficial, eles se alimentam muito de banana, porque a banana ela é riquíssima em potássio. Então, precisa delas para que não ocorram as câimbras. O tecido muscular é responsável por diversos movimentos do organismo e a contração de órgãos. Além disso, esse tecido pode ser classificado em 3 tipos, que a gente vai ver aí agora. Muscular estriado esquelético, esse músculo estriado esquelético, vocês associem a esqueleto, é ele que dá apoio aos ossos. Muscular liso, é ele que está presente no abdômen e é ele que vocês veem, aquelas pessoas que têm o corpo moldado e perfeito, que dá aqueles quadradinhos na parte da barriga. São músculos lisos. E músculos estriados cardíacos, o nome já diz, são músculos que estão ao redor do coração. Por isso que ele tem o nome de estriado cardíaco. Vamos em frente? Tecido nervoso, ele é o grande comandante do nosso corpo, o cérebro é o grande comandante, é ele que conduz todas as informações do organismo, ele que manda sinais que eu estou para poder eu sentir cheiro, ele que manda sinais que eu vou sentir dor, ele que manda sinais de tudo. Ele é quem comanda o nosso raciocínio, ele comanda o nosso pensamento, a nossa emoção, tudo é o cérebro. Por quê? Porque ele é um dos tecidos mais especializados do organismo humano, ele é o responsável pela troca rápida de informações dentro do corpo, ele é sensível a vários estímulos que se originam de fora ou do interior do organismo. O tecido nervoso também apresenta outros tipos de célula, ele tem a grande representação celular, que são os neurônios, mas eles também possuem as células da glia, que têm a função de dar nutrientes, de nutri-lo, da função de sustentar e a função de proteção. O tecido é encontrado nos órgãos do sistema nervoso, como cérebro e medula espinhal. Dando continuidade, as células do tecido nervoso são denominadas neurônios, estão representadas aí à esquerda de vocês, elas têm essas ramificações, por quê? Porque elas provocam estímulos. Como é que elas provocam estímulos? Elas têm comunicação, um neurônio com o outro, onde elas se juntam, esses estímulos são em modo de tipo, são as sinapses, são conduções nervosas, esses dendritos aí, que são esses prolongamentos, eles fazem comunicação elétrica entre um neurônio e outro, que a gente chama cientificamente de sinapses. Eles são esses estímulos que conduzem uma informação e conduzem informação para outros tecidos, para outras células, através de impulsos nervosos. Os neurônios têm forma de estrela, têm uma forma estrelada, são células especializadas para receber, gerar e transmitir impulsos nervosos. Eu só sinto fome porque o cérebro, alguns neurônios que controlam a minha parte de fome e de saciedade. Se eu estou com fome, eles mandam a informação que é para eu me alimentar. Depois que eu me alimento, chega uma hora que eu não consigo mais comer nada, ou seja, o cérebro também manda a informação que eu estou saciada, que eu já estou em saciedade. Meu organismo não precisa mais de alimentos naquele momento. Bom, pessoal, a primeira parte a gente termina aqui. Na próxima aula, a gente vê a continuidade, que são órgãos e sistemas do organismo. A gente vai entender órgão por órgão, sistema por sistema. E na quinta-feira, a gente se encontra novamente para uma aula ao vivo, para explicação e correção de atividades que eu já mandei para vocês na agenda. Vejam aquelas, assistam essa aula, façam aquela atividade que a gente vai explicar e corrigir na quinta-feira, onde eu espero que a gente tenha paz e sossego para fazer a nossa aula da melhor maneira possível, ok? Corações coreanos para vocês, beijo no coração de cada um e tenham uma excelente semana.